vergonha não tem fim quando se trata de Islam Makhachev pedir adversário. Não tem fim. E lá vem, e vídeo que eu falo do Makhachev, já pode preparar que vai vir a galera aí falando: Igor, você é hater do Makhachev porque ele ganhou do Charles, né? Sempre tem esse argumento que obviamente é falso. E eu vou provar para vocês que é falso, porque eu vou dar um outro exemplo muito bom, perfeito, né? Mas o cara tá desafiando o pé de pimba, né? Quer dizer, o Javier Mendes tá dizendo que o pé de pimba merece a disputa de título. Antes de mais nada, se inscreve no canal aí, tá convidado, meu amigo, minha amiga, que curte MMA, canal aqui é de fã pra fã, eu não sou comentarista, especialista, analista, não sou nada disso. Sou um fã que fala o que penso. Às vezes você vai concordar, vai discordar, mas tu vai curtir, então se inscreve no canal que vai ser maneiro. Te garanto que quem puder deixar o jab direto no like, deixar o likezão aí, compartilhar com os amigos, tudo isso ajuda muito o meu trabalho, não custa nada. E eu sou grato de coração. Sem mais papo, vamos pro vídeo, vamos pro que interessa. Muito bem, pessoal. Meus amigos. Então, olha só. Já vamos começar o seguinte, né? Então, uma coisa que eu ouço muito que é... Ah, Igor, quem está falando não é o Makhachev, quem está falando é o Khabib, é o Javier Mendes. Claro, né, meus amigos? Vocês acham que os caras são macaco velho, irmão? Vocês acham que os caras vão permitir que o campeão passe vergonha? Não vai. Alguém, ele terceiriza a vergonha para os outros, né? E era assim na época do Khabib também, tá? Era igualzinho, só que agora o Khabib tá na posição de treinador, né? Antigamente outros falavam pelo Khabib, agora o Khabib tá na posição de treinador. Então, assim, o Javier Mendes, né, que é o treinador do Makhachev quando ele tá nos Estados Unidos, são muito próximos, enfim, academia do Cormier, olha só que coincidência, por que será que o Cormier ama aqueles caras, né? Se você chutar a boca do Cormier, tu acerta o saco do Makhachev, né? Por que será, né, velho? Enfim, falou no podcast sobre o pé de Pimblett, não é verdade? Ele falou que o pé de Pimblett pode ser o próximo desafiante, que o cartel dele diz por si só, o cartel dele diz por si só. Michael Chandler, Bob Green, agora, né, óbvio, Bob Green, por exemplo, né? O Makhachev disputou o título ganhando o Bob Green, né? Então, pô, o que é pra se surpreender, né? A gente vai se surpreender? Não vamos, né? É um negócio inacreditável, né, cara? Enfim, cara, chovendo molhado, né? Assim, óbvio, o Gates já era um absurdo. Mas quando você fala de pé de Pimblett para disputar o título direto, soa tão absurdo quanto o Gates, não é verdade? Eu vou dar um exemplo. Esse vídeo eu vou dar alguns exemplos para refutar algumas coisas, né? O Jean Silva, por exemplo, tá pedindo agora para disputar o título, né? Tá sendo a postura dele a partir de agora. O Volkanovski desceu no aeroporto, enfim, conversando com um repórter, não sei se é na Austrália ou se é em algum outro lugar, e falou que a preferência dele é o Evloev, né? Que ele não sabe se vai rolar, porque não sabe se o UFC quer, se os fãs querem, etc, etc. Mas que ele quer o Evloev, que ele quer bater um invicto. Olha a diferença de postura, né? Então, assim, pode ser que o UFC faça o Jean furar essa fila toda? Pode acontecer. Mas a postura do campeão qual que é? Não, eu quero o moleque aqui que é o desafiante número 1, nesse momento, né? Aí vem a patota do Makhachev e desafia o pé de Pimblett, né? Aí vem um argumento matador, de acordo com alguns aí, QI 83. Né? Igor é hater do Makhachev, porque o Makhachev ganhou do Charles, né? Porra, gordão, para de ser hater do Makhachev, esquece, ele ganhou do Charles. Ô, gordão, né, o pessoal... Irmão, então eu vou quebrar esse argumento com outro exemplo. Você me vê falando que o Ankalaev é caça-luta fácil? Ankalaev acabou de ganhar do Poatan, que é o meu lutador favorito na atualidade. Pessoalmente falando, na atualidade é o meu lutador favorito. Tu pode me ver fazendo um vídeo falando do carisma do Ankalaev, falando dele ter dificuldade para ditar as regras da negociação com o Poatan, mas isso são coisas objetivas, né? São fatos. Quem acompanha o MMA sabe. Agora, falando do legado do Ankalaev, falando da coragem do Ankalaev, da postura do Ankalaev, vocês não me vê. Pelo contrário, eu elogiei muito o Ankalaev, porque imediatamente depois da vitória dele sobre o Poatan, ele se colocou à disposição para revanche. Porque revanche faz parte do esporte, senhoras e senhores. Esporte de combate sem revanche é impensável. É no boxe, é no MMA, é no Muay Thai, é no kickboxing, é no karatê, é na porra toda, irmão. Tem que ter revanche, né? Então, cara, assim, olha, óbvio que eu não sou hater do Makhachev, eu não persigo o Makhachev porque ele ganhou do Charles. Nada disso, gente. É porque é feio mesmo. É feio, entendeu? Por que o Makhachev não pega? Não vou nem falar de Charles.
Tira o Charles, vamos falar do justo mesmo, justo, esportivamente justo. Por que o Makhachev não pega o microfone e fala para o UFC assim, ô UFC, o Arman machucou as costas na última luta, mas ele é o desafiante número 1, eu luto com ele. Manda o Arman para mim. Porque aí, se o UFC não quiser fazer essa luta, porque quer punir o Arman, é problema do UFC. Mas por que a postura do Makhachev não é essa? E tô tirando o Charles, porque eu fiz um vídeo até lá no Instagram falando sobre isso, que eu acho sacanagem que estão fazendo com o Arman. Eu acho que o próprio Makhachev já saiu de luta por lesão contra o Rafael dos Anjos, por exemplo. E eu sempre uso esse exemplo porque é um exemplo clássico. Era uma luta importante para o Makhachev, naquele momento. Luta decisiva para a carreira dele. Depois, isso foi antes dele virar campeão, mas era uma luta importantíssima. Né? Então, quer dizer, o Makhachev seria punido porque se lesionou? Porra, irmão. Né? Não tem condição, entendeu? Então, assim, é sacanagem o que estão fazendo com o Arman, cara. É sacanagem. E da parte, independente do UFC, tudo bem, vai, é a postura do UFC. O UFC fez o mesmo com o Charles. Puniu o Charles, vai punir o Arman, vai punir outros que se lesiona perto de luta e tal. Ok. É assim que o UFC quer fazer e vai fazer para todo mundo? Ok. Agora, a postura do campeão do Makhachev deveria ser desafiar o número 1. É isso que a gente espera do campeão, que ele faça as lutas mais difíceis para provar que ele é de fato o campeão. Porque o que prova, o que constrói legado não é nome, é o que o cara faz no momento, na hora. Ah, Igor, mas no futuro ninguém vai lembrar, os fãs casuais não vão lembrar. Meu irmão, eu não tô nem aí para isso. Eu quero ver os melhores do número 1 de cada categoria pegando o número 1 de cada categoria. Ah, vai ter exceção? Claro que vai, porque o UFC é uma empresa que vende entretenimento. Então sempre vai ter exceção. Eu não sou ingênuo. E vocês também não, espero eu. Mas chega em determinado ponto, irmão, que não tem como. E no caso até do Makhachev, se for falar de popularidade, porra, ok, o Arman não é tão popular, mas o Charles, porra, fica devendo alguma coisa em popularidade? Vocês já viram o Charles pisar em algum lugar, lá nos Estados Unidos, no shopping, no Canadá, sem ter uma multidão pedindo foto, autógrafo, tirando as coisas? Meu irmão, o Charles é uma estrela lá fora. Então, popularidade, tamanho de luta, isso, o Charles entrega tudo isso. Né? O problema é que o cara quer moleza, meu irmão. Essa é a verdade. E moleza entre aspas, né? Porque ninguém é moleza ali no UFC, mas ele quer, obviamente, o menos difícil. Vamos usar esse termo, vai? E aí não dá. Né? Primeiro é gate, que já é brincadeira, né? Gate é brincadeira. O gate já é brincadeira. Tu imagina o Paddy Pimblett. O Paddy Pimblett tem que lutar com o top 5 primeiro. Um top 5 que sobrar na brincadeira. Né? Pode ser o Charles, pode ser o Tsarukia, pode ser o Topuria, pode ser, sei lá, alguém que não vai enfrentar o Makhachev. Tanto é que no vídeo de ontem eu falei sobre isso aqui e comentei, né? Que o Charles tem que ter como prioridade disputar o título. Mas se de fato ele não conseguir a disputa de título, uma luta com o Paddy Pimblett é uma boa para ele. E vai ser uma boa pro Gate também. É que eu, obviamente, tá falando do Charles, porque o Charles é brasileiro. Mas vale pro Tsarukia. O que eu falei do Charles ontem vale pro Tsarukia, vale pro Gate, vale para todo mundo, vale pro Topuria, que é uma luta com visibilidade e fácil, né? Fácil, entre aspas, mais fácil do que as outras, né? Agora, o campeão pediu o Paddy Pimblett e não dá, porra. É brincadeira, né? É brincadeira. E mais uma vez, a vergonha não tem fim. Essa é a verdade. A vergonha não tem fim. Os caras perderam a vergonha total. E assim, é patético. Vamos falar a verdade aí. E você que é fã do Makhachev, pode morder o ombro, irmão. É feio pra caramba. Mas e aí, o que você acha? Você concorda comigo? Não concorda? Discorda? Quero saber a sua opinião, é muito importante. Mesmo se for discordando, gente, principalmente se for discordando, comenta aí, que eu adoro ler os comentários. De vez em quando eu respondo a galera que discorda e tal. Depende do meu tempo aqui no trabalho. Mas dependendo, eu respondo a galerinha. Antes de mais nada, quem puder deixar o jab direto no joinha é muito importante, fortalece o meu trabalho, eu sou grato de coração. Um abraço, até amanhã, tamo junto, valeu, fui!